Liderança e supervisão em enfermagem. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha trajetória profissional com vocês. O meu nome é Ana Maria dos Santos, eu tenho 40 anos e sou enfermeira. Me formei há 18 anos atrás, no auge dos meus 22 anos, e imediatamente eu já tive a minha primeira oportunidade de atuar na enfermagem, em uma unidade de internação de clínica cirúrgica de um hospital de referência lá na cidade onde nasci, no interior de Minas Gerais. A minha equipe contava com 4 técnicos e 2 auxiliares em enfermagem, todos mais velhos e bem mais experientes do que eu, e juntos nós éramos responsáveis por prestar assistência a 48 pacientes. Como todo recém-formado, eu cheguei muito motivada, cheia de ideias e com bastante vontade de construir um cenário bem diferente daquele com o qual me deparei. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu percebi que a equipe não foi nada receptiva e acolhedora àquelas minhas propostas de mudanças e melhorias. Refleti muito sobre aquilo, sobre o comportamento da equipe, e percebi que talvez a forma com que eu os abordei não tenha sido a mais apropriada. Imaturidade minha, habilidades que eu percebi que eu ainda precisava desenvolver e muito. Me lembro que essa resistência que eu encontrei por parte da equipe foi o meu primeiro grande desafio como enfermeira, mas também um grande empurrão para que eu retomasse alguns conceitos e conteúdos que eu estudei na graduação. Fui correndo buscar as minhas anotações, relembrar conteúdos que poderiam ser muito úteis para mim naquele momento, como aqueles das aulas de gerenciamento e administração em enfermagem. Enquanto eu pesquisava, fui lembrando da professora Joana, a qual eu sempre me espelhei porque ela era muito respeitada. Trazia sempre um conceito de liderança como um fenômeno complexo, multideterminado, envolvendo competências passíveis de desenvolvimento pelos indivíduos e em graus de diferente eficácia, dependendo das características do líder, dos liderados e do contexto que os envolve. Ainda reforçava sempre que a liderança envolve influência, e influência envolve poder. A gestão de pessoas também deve se preocupar com a questão ética e com a questão da diversidade dentro da cultura organizacional. Nossa, foi muito bom quando eu encontrei esse material, mas o melhor ainda estava por vir. Seguindo a minha busca, eu me deparei com uma aula que havia me marcado muito. Nesta aula foram explicados os diferentes estilos de liderança. E olha como estes conceitos não se perdem no tempo. A professora utilizava recursos muito legais para fixar o conteúdo, ensinar sobre os estilos de liderança. Na época, ela nos dividiu em grupos e propôs que fizéssemos uma aula invertida, apresentando cada estilo. E mesmo passado todo esse tempo, eu me lembro direitinho de cada detalhe. O primeiro grupo trouxe o conceito da liderança transformacional. São aqueles inspiradores que podem motivar os funcionários a encontrar as melhores maneiras de atingir uma meta. Eles são capazes de mobilizar pessoas em grupos que podem realizar o trabalho, elevando o nível de bem-estar, a moral e a motivação de um grupo através de um excelente relacionamento. Esses líderes, eles também se destacam pela resolução de conflitos. Às vezes são chamados de líderes silenciosos. Eles lideram pelo exemplo. O segundo grupo falou sobre os líderes democráticos, aqueles que acolhem e incentivam a entrada e a comunicação da equipe na tomada de decisões. Os relacionamentos são altamente valorizados por esse tipo de líder e é muito importante para eles que a sua equipe se sinta confortável e disposta a expressar preocupações, opiniões e ideias. Um líder democrático, ele também vê valor em fornecer feedback à sua equipe, realmente vendo a comunicação como uma via de mão dupla. O terceiro grupo falou sobre a liderança laissez-faire, que é mais frequentemente vista em líderes de enfermagem mais novos ou até mesmo inexperientes. Esses líderes de enfermagem raramente fornecem alguma orientação ou um feedback para sua equipe. Eles acabam permitindo com que a equipe funcione como ela preferir, sem uma supervisão forte. Esses líderes não são considerados fortes tomadores de decisão. Já o quarto grupo falou sobre a liderança autocrática, um forte contraste com esse estilo de liderança laissez-faire, que foi o que acabamos de falar. A liderança autocrática em enfermagem ela é extremamente prática e inclui muita tomada de decisão. Os líderes de enfermagem desse estilo, eles costumam se sentir à vontade para tomar decisões sem participação de sua equipe. E muitas vezes eles acabam até retendo as informações desse grupo. Esse tipo de líder tem pouca tolerância a erros.
Já o meu grupo falou sobre a liderança servidora em enfermagem. Essa liderança teve um recente crescimento em popularidade e se refere a líderes que influenciam e motivam os outros, construindo relacionamentos e desenvolvendo as habilidades individuais de cada membro da equipe. Esse termo refere-se a líderes que são atraídos para servir primeiro o que os aspira a liderar. Essa liderança servidora implica em um líder naturalmente se preocupa em garantir que cada membro da equipe tenha todos os recursos necessários e ferramentas para que obtenha o sucesso. Nossa, que delícia lembrar de tudo isso. Esses conceitos me ajudaram a raciocinar sobre o meu tipo de liderança naquele momento. Me ajudou a melhorar a minha abordagem, conduzindo de uma forma mais harmônica o meu trabalho com aquela equipe. Trabalhei com eles durante 7 anos e, claro, nem tudo foram flores. Vivenciei situações alegres, como o incentivo e promoção de uma técnica à enfermeira, assim como precisei tomar decisões difíceis para reestruturar o time quando foi necessário. E acho que podemos falar um pouco mais sobre essa fase. Quando nos encontramos na posição de líderes, algumas atitudes são fundamentais para nortear a nossa tomada de decisão. Como eu tinha muito receio de cometer alguma injustiça, algum erro, eu sempre acompanhei de perto o trabalho dos membros da minha equipe. Poxa, quanta nostalgia! E não é que eu me lembro novamente da professora Joana? Ela sempre dizia que, ao pé da letra, supervisão é o ato ou efeito de fazer a inspeção de um trabalho ou de uma tarefa realizada por outra pessoa. E isso era fundamental para a gestão de pessoas. Pensando melhor, eu acho que isso sim mudou com o passar do tempo. Hoje eu percebo que o supervisor, que antes visava apenas a obtenção do máximo de rendimento dos funcionários, sendo indiferentes às necessidades de cada um, passa a visualizar o ser humano, a se preocupar em compreendê-lo, ajudá-lo a se desenvolver. Desse modo, hoje nós temos um conceito da função de supervisão mais associado ao caráter educativo. A fiscalização utilizada até então como um meio de detecção de erros e de punição foi substituída pelo controle associado à educação. E assim hoje, 18 anos depois, eu me encontro em uma posição bem diferente daquela que eu iniciei a minha carreira profissional quando saí daquela instituição e fui convidada a assumir novos desafios ainda maiores. Passei pela coordenação de setores e hoje sou gerente de enfermagem de um hospital de médio porte. Os anos passam, mas alguns enfrentamentos permanecem. Na medida do possível, tento proporcionar um ambiente saudável para o desenvolvimento das equipes de trabalho. Entendi que liderar é um processo, portanto, envolve trocas, interações e envolve influência. Reforço sempre com meu time de enfermeiros que liderar é manter uma gestão compartilhada, com constante feedback, saber gerir conflitos, construir um ambiente acolhedor e seguro, é inspirar e motivar pessoas em direção ao objetivo proposto. Ter compromisso com o desenvolvimento pessoal e coletivo, saber delegar tarefas, sempre com muito conhecimento técnico-científico no setor de atuação. Pois é, liderar não é uma tarefa fácil. Envolve diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes que são singulares a cada realidade e local de atuação profissional. Espero que esse nosso bate-papo tenha sido muito proveitoso para vocês. Eu gosto muito de relembrar tudo isso. Reviver nos possibilita vários insights e nos mantém em constante evolução. Vamos agora juntos refletir um pouco mais sobre a liderança e supervisão? O que cada um de vocês traz de bagagem e experiência profissional sobre isso? Como cada realidade nos possibilita um contato e aplicação desses conceitos de forma diferente?